Né? Então vamos lá. Sim. Ótimo. Capítulo 17, que eu te começo, o título é Em Casa de Lísias. Então, o capítulo ele começa com o Lísias indo no hospital buscar André Luiz, que André ele tinha acabado de receber alta, e que foi até uma surpresa que o André também não esperava, e ambos estavam indo ao encontro do benfeitor Clarencio, que Clarencio precisava fazer algumas recomendações para André Luiz. E Clarencio começou. Meu amigo, disse afável, doravante é autorizado a fazer observações nos diversos setores do nosso serviço, com exceção dos ministérios da natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado o seu tratamento na semana última, e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Eu, sinceramente, eu não me lembro desse Henrique em nenhum momento, se alguém lembra. Passou Ele é o despercebido. médico. Ele é o Não, médico, que é aquele que deu o toco no André Luiz, né? Quando o André Luiz estava lá e ele começou a falar pro André Luiz que era uma pena ele ter ido parar no é nosso verdade. lar pelo suicídio. E aí Suicídio, é ele falou, não, verdade. não, peraí, suicídio não, mas É, foi. é Esse é o verdade. Henrique de Luna. Então o Henrique ele era o responsável pelo atendimento, o médico responsável pelo André Luiz. E aí o Clarencio faz essa observação, que ele tem que aproveitar agora o tempo, observando e aprendendo. André Luiz recebe a notícia com muita alegria e percebe que Lísias também compartilha da felicidade com ele. Sentia que finalmente iniciara um novo ciclo na vida dele. Começou a perceber a grandeza de possibilidades, de aprendizados e trabalho que ele teria lá em nosso lar. E o benfeitor Clarencio, que percebeu também todo o júbilo de André, acentuou: torna-se indispensável sua permanência no parque hospitalar. Examinarei. É Oi. dispensável É mesmo, Rita. dispensável? Ele Né? não precisa estar Não, ele lá. não precisava ficar lá, tá certo. Examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Então, André Luiz, ele tinha recebido alta e ele precisava encontrar algum local para ele começar uma vida no mundo espiritual. E Clarencio estava atrás justamente de verificar quais eram as possibilidades onde André poderia morar para recomeçar esse ciclo novo. Boa noite, Kátia, bem-vinda. Lísias, então. Boa noite. Boa noite. Cortou a fala do benfeitor para oferecer a sua casa como morada temporária de André, atitude que despertou alegria a todos. E aí Clarencio acabou entregando, guarde esse documento, que André Luiz nos fala que ele era parecido com uma pequena caderneta, que com ele poderá ingressar nos ministérios de regeneração, de auxílio, de comunicação e de esclarecimento durante um ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, não perca tempo no interstício, ou seja, no intervalo das experiências carnais, deve ser bem aproveitado. Aqui, Clarencio mostrou para André que ele precisava utilizar esse tempo que ele teria entre uma encarnação e outra para realmente se instruir, trabalhar, para esclarecer todas as dúvidas que ele tinha. Ele teria aí um ano para ele para ele conseguir, vamos dizer assim, como se ele entrasse numa escola, então ele teria um ano para se formar, para pegar todas as informações possíveis que seriam pertinentes ao que ele buscaria, né, para desenvolvimento das suas atividades futuras em nosso lar, e depois desse estágio de um ano, em todos esses ministérios, regeneração, de auxílio, comunicação e esclarecimento,
André Luiz teria provavelmente um encontro com Clarencio, para que Clarencio veja se realmente ele fez esse estágio, o quanto que ele progrediu, e para ver se realmente poderia atender às necessidades que André traria um ano depois. Ambos seguiram para a casa onde André, de Lísias, né, onde André foi recebido com todo amor e carinho maternal pela mãe de Lísias. E aí André relata: entramos, ambiente simples e acolhedor, móveis quase idênticos aos terrestres, objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes, quadros de sublime significação espiritual, um piano de notável proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando minha curiosidade, Lísias falou prazenteiro. A gente lembra que o André Luiz, nessa época, não tinha televisão de tela plana, não tinha celular, nós não tínhamos nada dessas tecnologias que nós temos hoje. E aí ele relata esse tipo de tecnologia que naquela época todo mundo achava que era uma coisa assim, nossa, muito moderna e inimaginável. Então a gente percebe que essa evolução tecnológica também vem das esferas espirituais para a Terra. E aí Lísias fala: como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos, brincando, que nós, eu acredito que não, mas muitos ainda têm essa ilusão de achar que vão encontrar anjos tocando harpas e tal. Aí, ó Lísias, né, a mãe asseverou carinhosamente: não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? A gente tem embaixadores da harmonia também. Acho que quando as coisas começam a sair assim, isso é uma coisa que eu estou imaginando, porque eu nem achei literatura sobre isso. Mas eu acho que quando as coisas ficam um pouco desequilibradas, quando de repente os ministros do nosso lar não compreendem alguma instrução ou estão em alguma dúvida, as esferas mais altas, eu acredito que acabam enviando para lá alguns embaixadores para trazer esclarecimento e para harmonizar essa relação tanto com as esferas mais altas, como eu acredito com as esferas da Terra também. Alguém quer falar alguma coisa? Rita, Pode falar. essa observação da mãe do Lísias também é referente a esses embaixadores da harmonia. Me fez lembrar da Alcione, lá no livro Renúncia, e estudar harmonia, música, né, lá em Sírius, né, em outra estrela, outro conjunto de planetas. Então, o que eu percebi aqui é que esses embaixadores da harmonia vieram falar da seriedade da música, da seriedade dessa a harmonia musical, né? Porque eu acho que ela se doeu, né? Vou dizer assim, mas é claro que um espírito assim não tem isso. Só para ele deu um aviso para o Lísias tomar cuidado com da maneira que ele fosse falar da harpa, do piano ou da música, né? Então ela só estava advertindo isso. E eu achei bem interessante. Uma coisa que me chamou a atenção, né? Quando o Lísias fala, né? Depois do sepulcro, você não encontrou ainda os anjos com arpias, mas aí temos uma harpa esperando a nós mesmos. Então é interessante esse jogo de palavras dele, que ele está colocando assim, olha, aqui não tem nenhum anjinho tocando harpa, um ser puro, perfeito, mas aqui tem uma harpa esperando que nós nos purifiquemos, nos tornemos anjo, para poder tocar essa harpa e realizar o nosso, né, a concepção de céu que a gente ainda tem muito infantil.
Ju, você tem razão. Foi bem assertiva a sua colocação. O tempo todo a gente está vendo que a relação com a música, com a questão da elevação vibracional, com a música é muito importante, né? As orações. Não estou ouvindo a Rita. Vocês ouvem? Não, também não. Eu também não. Deve ter caído a internet lá. Mas, então... Deixa eu ver aqui. Ela deve mandar uma mensagem. Agora voltou. Oi, Rita. Oi. Tudo bem? É que caiu e a gente não ouviu o que você estava falando. Jura? E eu tô aqui olhando pro nada, falando... Peraí, gente. Então, eu estava falando que foi muito assertiva a sua colocação, porque a gente precisa relembrar de tudo que a gente já estudou e já leu, que o que fala nos planos espirituais, as orações normalmente são cantadas, são através de músicas, né? E isso faz sentido quando a mãe de Lísias faz essa observação e que você acabou fazendo esse comentário. E voltando aí, né, o que o Lísias continuou falando. Sim, mamãe, não quero apenas dizer que os arpistas existem, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, reforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Então, aqui também Lísias nos chama a atenção da necessidade que nós temos de reforçarmos, de ter esse ouvido de ouvir. Como que nós reforçamos a nossa audição espiritual? Melhorando o nosso campo mental, elevando o nosso campo vibracional. É assim que nós reforçamos e exercitamos essa nossa audição espiritual. Continuando. Passaram um tempo na conversação, falando de suas vidas na Terra, e a dona Laura mostrou, e também lembrando que lá, acabei não colocando aqui, não morava só Lísias e a mãe, tinham mais duas senhoras que eram da família ali de Lísias, que participavam também dessa conversação. Aí a dona Laura mostrou a André alguns livros maravilhosos. Percebendo o interesse de André, a matriarca explica. Temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem é que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram nem mesmo no Ministério da Regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado da alma. Isso eu achei interessante, né? Às vezes a gente lê umas coisas e, assim, essas pessoas que escrevem, a responsabilidade que você tem quando você traz, supostamente, algum tipo de conhecimento através da literatura, independente da temática, para outras pessoas, para outros espíritos. O quanto que você é responsável por trazer, como ela colocou aqui, de repente, esse veneno psicológico, fazer com que as pessoas entrem nesse pensamento ou nessa onda que é criada por um espírito que provavelmente está enraizado, né, na má fé, e nem percebe, está enraizado em conceitos que não agregam nenhum tipo de conhecimento, nem espiritual, nem tecnológico, e nem um conhecimento que vá agregar alteração e um trabalho para a fraternidade de todo mundo, dos espíritos que vivem na Terra. E lá ela mostrou que realmente existem alguns, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, eu peço para alguém me auxiliar, que esses espíritos que às vezes desencarnam aqui na Terra, que de alguma forma foram escritores de má fé, eles estão tão cristalizados
com esse tipo de pensamento que eles criaram, que eles acreditam, com esses conceitos, que eles não conseguem nem ser auxiliados no Ministério da Regeneração. Eles ficam lá nas zonas umbralinas até que eles possam perceber que eles estavam com conceitos e com pensamentos completamente equivocados e que não traziam nenhum tipo de engrandecimento para a alma. É isso? Uma coisa também que eu marquei aqui, né, eu destaquei essa aqui, por aqui não se equilibram, nem mesmo o Ministério da Regeneração, que é aquele ministério que auxilia, que ajuda, onde tem a parte hospitalar, onde recebem espíritos em condições bem ruins, né, enquanto perseverarem em semelhante estado da alma. Uma coisa interessante é que a gente tem que perceber como André Luiz foi parar em nosso lar. Né, ele se dispôs a fazer oração, se dispôs a entregar e confiar em Deus, né, a fé, e aí Clarence pôde auxiliá-lo. Estes que ele se refere aqui, eles não estão dispostos a isso. Né? Você percebe que esses espíritos não estão dispostos a isso. E a gente começa a analisar um pouco da nossa literatura humana aqui, né? Tem um livro que eu comprei ele, ainda não comecei a ler, né? Mas que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, do Johann Wolfgang Goethe. Ele é um clássico universal, é um best-seller, foi muito vendido, muito aplaudido, né, pela linguagem, mas ele foi um livro que incentivou muitos jovens a cometerem suicídio. Né? Então, assim, é um clássico da literatura, né, aclamado por muitas pessoas que leem, mas a carga psicológica que aquele livro e aquelas palavras trouxeram para toda uma geração, né, não condiz com uma esfera de trabalho, de auxílio, como é nosso lar. Né? Então, por isso que ela pontua que lá não ficam esse tipo de literatura. Né? Então, esse tipo de literatura, ele não acontece lá por causa disso. Né? Então, são espíritos que não conseguem nem ser levados para auxílio, não conseguem permanecer nos hospitais e acabam caindo por causa do padrão vibratório, por causa do padrão de pensamentos. Isso eu achei interessante. Sim, Ju. Eu acredito também que eles acabam sendo corresponsável por, querendo ou não, por essas pessoas que foram se cometer o suicídio, né? Porque mesmo que não seja, como a gente viu mesmo com o André Luiz, não foi a intenção do autor levar com que as pessoas tomassem esse tipo de atitude drástica, mas querendo ou não, você acaba incitando algum tipo de esse tipo de comportamento e você é um corresponsável, sim. Então vamos lá. Eu não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica, nas páginas sob os meus olhos. Não voltara a mim da admiração que me empolgava, quando a senhora Laura convidou à oração. Sentamo-nos silenciosos em torno da grande mesa. Ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor no momento crepuscular. O nosso lar, pelo que o André trouxe, em todas as casas tem esse aparelho que a gente vai, se a gente for ligar alguma coisa aqui, linkar com alguma coisa aqui na Terra, seria um rádio, né? E esse rádio, ou um megafone, não sei bem que tipo de link fazer. Uma televisão, um projetor, porque ele tem imagem também, não só música. Né? Então seria um telão, né? Um telão onde começam as orações por lá, todo mundo se conecta, como igual a gente está aqui, com a diferença que eles não são vistos, né? E surgiu ao fundo, ao mesmo tempo, o quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes, no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria.
e vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Acho que isso é importante também, a gente relembrar sempre a questão do templo, que isso é uma coisa que é muito confundida, foi por muitos anos, ainda tem gente que confunde demais, que acredita que você só pode rezar ou conversar com Deus em templos construídos por homens. E nós sabemos, aprendemos que não é isso. Quando Deus fala do nosso templo, que ele nos pede para nos conectarmos com eles através do nosso templo, é o nosso templo interior. Quando o André Luiz fala que ele se ajoelhou no seu templo interior, justamente que ele fez ele se sentiu tão envolvido, e profundamente envolvido com essa alegria e nessa vibração, que era a vibração sublime, que ele se sentiu essa necessidade dessa conexão interna com Deus, né? Ele foi transportado para essa conexão interna, e é isso que nós precisamos fazer, é assim que nós conversamos com Deus, não com orações decoradas, e não temos essa necessidade de estar num local adequado, nada disso. Principalmente nessa época que a gente está vivendo de pandemia, que a gente precisa ficar em casa por questões de saúde, isso só reforça cada vez mais que nós não precisamos de intermediários para ter a nossa conversa com o nosso Pai. Boa noite, Denise. E Rita, é uma coisa que eu anotei aqui e eu achei muito interessante, principalmente isso que você falou sobre o templo, né? O templo de cada um. Se a gente for lembrar de Jesus, na passagem com os apóstolos, ele fala que porque a gente tem que lembrar que na época de Jesus, o templo, né, de Jerusalém estava sendo reconstruído, né? Uhum. Eles estavam construindo mais, que já tinha sido destruído, eles estavam reconstruindo, e era aquele templo grandioso. E Jesus, vendo os apóstolos, andando com os apóstolos, falou: olha, esse templo, que eu vim destruir esse templo de pedra, porque eu levantarei um em 3 dias. Né? Então, assim, o que Jesus quis dizer não é que ele vai levantar um templo de pedra, o templo do coração. Né? Quando ele vem atestar a imortalidade da alma, né, que os valores espirituais estão muito acima dos valores materiais, nesses 3 dias, né, como a gente entendeu, depois do 3º dia ele voltou à terra, voltou a estar entre os apóstolos de uma forma mais material, né? Não que ele não estivesse em pensamento, em vibração, mas a gente entende que ele veio construir esse templo dentro do coração dos homens. E é por isso que ele fala aqui, né, que esse templo interior, ele ajoelhou no templo interior. Então, a gente, né, esse é o primeiro livro da série que André Luiz mostrou, e você vê o crescimento que ele teve como um tarefeiro, um benfeitor da espiritualidade, para trazer todas essas informações, esses livros aqui para a gente. E quando ele pontua que ele se ajoelhou, que ele reconheceu, que ele entendeu dentro do coração dele, você começa a perceber que as transformações, elas foram profundas dentro dele para que ele pudesse fazer isso, né? Exatamente. Alguém quer esclarecer alguma dúvida? Tem alguma coisa para acentuar? Porque eu vou passar para o próximo capítulo. E aí, nesse capítulo 18, eu praticamente não resumi. Pode ser que eu pule alguma coisa aqui, se a gente achar que tem necessidade, mas eu acho que tem muita informação boa aqui para a gente explorar. Que o título é Amor, o Alimento das Almas. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça: afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas
Nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos, né, grande quantidade de energias, é necessário renovar as provisões de força. Então, eles ali, a gente observa que eles moravam e trabalhavam no ministério, próximo ao Ministério do Auxílio. A dona Laura, a gente vai ver mais para frente, né, ela trabalhava, e o Lísias também, no Ministério do Auxílio. Então, como eles doavam muitas energias, fluidos deles, espirituais, eles precisavam dessa quantidade de repor essas energias. Por isso que ela explica que eles tinham uma alimentação, vamos dizer assim, que meio que intermediária. Tinha ali a fruta, mas também era uma alimentação com os fluidos concentrados, mas que, pelo que a gente entendeu, vamos dizer assim, nosso lar é uma cidade, cada bairro de nosso lar tinha um tipo de alimentação, e essa alimentação, ela dependia demais do tipo de tarefa que o trabalhador executava naquela colônia. Diferente da gente, né, que a gente, tem gente que às vezes a gente nem demanda uma quantidade de energia, não despende, e acaba consumindo, né? Isso faz a gente refletir também, que é da história de comer para viver, e não viver para comer. Bom, continuando. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da União Divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial, como eu já tinha falado. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, onde os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável, assim, quando ele fala o inimaginável, que a gente já viu com questões de plasmar, não é isso, Ju? Plasmar, refeições. Principalmente extrair porque assim, a gente tem que entender que o tempo todo nós estamos recebendo, como planeta, né, emanações de espíritos divinos, né? Todos os planetas, eles são habitados por espíritos, né, diversas formas, e cada planeta tem o seu Cristo, o nosso sistema tem os Cristos que se reúnem, então essas energias, elas estão emanando do cosmos o tempo todo. E estes espíritos, quando ela fala no inimaginável, eles retiram energias dali, as energias do próprio planeta Terra, através da natureza, né, através daquilo que é produzido de mais leve e sublime na natureza, nas matas, nos mares, nos rios, eles retiram energias dali. Eu acho que essa diferenciação que ela coloca, né, porque você vê que tudo que ela descreveu antes, o suco, as frutas, né, tudo isso, ele meio que imita coisas daqui da Terra. Então você vai ver, conforme o ministério vai alcançando níveis de entendimento e níveis de sublimidade, vai ficando mais diferenciada, né? Então plasmava-se, né, esses frutos, tinha esse suco, e quando você chega na união divina, a alimentação dele, até eles falam isso, teve umas discussões, épocas de greve e tal, e a união divina que ficou mais isolado nisso, onde se alimentavam mais de água, né, e desses fluidos. Então eu acredito que seja isso, sabe? Uhum. Não, com certeza. Inimaginável, porque assim, a gente ainda não consegue ter a aceitação, e até por conta da necessidade mesmo de suprir o corpo físico, e André ainda estava no processo intermediário, de aceitar que você pode se alimentar dos fluidos cósmicos e espirituais, por exemplo. Porque o pessoal... desculpa, Ju. Pode falar.
O pessoal que trabalha na União Divina são, como a gente viu há uns capítulos atrás, pouquíssimos são os que desencarnam na Terra, que passam lá pelo processo de auxílio e que vão para a União Divina. São pouquíssimos espíritos. A maioria já estão lá muitos, sei lá, milênios, há muitas décadas. São espíritos de alcance moral muito alto e que isso faz com que o perispírito deles sejam também mais leves, necessitando de menos denso, vamos dizer assim, necessitando menos de alimentação material. Pode falar. A gente não pode esquecer, né? Esse livro foi publicado em 44, né? Então, essa irmã do Lísias, quando ela estava explicando isso, ela era uma das funcionárias desses ministérios mais, como diz o Clarencio, mais ligados à matéria ainda. Ela provavelmente, né, que eu estou deduzindo, ela não tinha, como o André Luiz também não tinha acesso aos ministérios mais elevados. Então, por isso que ela coloca que é inimaginável. Uhum. Por quê? Porque talvez ela não tivesse esclarecimento, né? Depois a gente vê que o André Luiz, nos livros posteriores, vai adquirir, de poder explicar o que são ondas, o que é energia magnética, o que é campo mental, o que é energia mental, e tudo isso que depois ele teve acesso a isso, devido a seu entendimento, seu avanço, ela que nesse momento ela não conseguia compreender. Por isso que eu vejo que ela se coloca, é inimaginável, né? Então nós não vamos conseguir compreender aqui ainda, né? Pelo grau dela. Verdade, Ju. E aí o André Luiz ficou, né, super em dúvida, e aí a mãe do Ulisses, a senhora Laura, percebendo as questões que permeavam ali a mente de André, começou a explicar. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores, que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual, todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração de graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? Cibo é o alicerce, o sustento do universo. Então, ela deixa bem claro que quanto mais elevado é o espírito, menos necessidade de alimentação material, de coisas materiais ele tem. E aí aqui eu trouxe, que eu fiz uma pesquisinha, que tem bastante tempo, se você colocar lá, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o alimento da alma, o alimento do Cristo, porque naqueles capítulos da Bíblia lá do caminho, Testamento Chevariano que eu mandei para vocês, ele faz menção de dois capítulos da Bíblia. E aí eu trouxe aqui para a gente explorar. Jesus, todo mundo já deve ter ouvido ou lido, disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso está em João, capítulo 6, versículo 35. Jesus fazia essa analogia com o pão porque, na época, ele estava pregando para o povo judeu, e a questão do pão, do alimento que era muito importante para eles, porque Moisés, na época que eles estavam lá no Êxodo, fez o pão lá, que é o famoso pão ázimo, que foi o pão que Deus auxiliou o povo judeu, e eles se alimentaram por muitos anos daquele pão. Então, Jesus fazia a analogia da necessidade de alimentar o corpo, que é com o pão, que é a coisa mais simples,
tanto que o pão ázimo, ele é feito só com água, não põe fermento, é água, sal e farinha, que é o mais simples possível. E que a necessidade de alimentar a alma. E como a gente alimenta a alma? Através do aprimoramento e do conhecimento das leis divinas. Então, Jesus fazia essa analogia que ele era o pão da vida, por quê? Porque se nós seguimos um exemplo do Mestre, nós estaremos sempre querendo alimentar o nosso espírito, com mais conhecimento, com mais trabalho, servindo, aprimorando as nossas limitações. É assim que é uma das formas de se alimentar a alma, através do conhecimento das leis divinas. E eu aproveito também para colocar essa passagem que também estava relacionada no capítulo, que fala o alimento de Jesus, a ceifa e os ceifeiros. E aí é uma passagenzinha bem rápida que João trouxe para a gente. Entretanto, os seus discípulos rogavam-no, dizendo, mestre, come. Porque os discípulos, como a gente, estavam todos muito preocupados com a condição do corpo da carne. Mas ele lhes respondeu, eu tenho para comer um alimento que vós não conheceis. Então, assim, Jesus, ele aproveitava todos os momentos para ensinar. Pelo que diziam os discípulos uns para os outros, será que alguém lhe trouxesse algo para comer? Ingênuos, né? Aí disse Jesus, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou para executar sua obra. A obra é instalar o reino de Deus na terra. Não dizeis que ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os vossos olhos e olhai para essas terras que já estão branquejando próximas à colheita. E o que colhe recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que colhe juntamente se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro é que colhe. E eu enviei-vos a colher o que vós não trabalhastes. Outros foram os que trabalharam, e vós entrardes nos seus trabalhos. Parece confuso, né? Como toda a mensagem de Jesus, mas se a gente a gente vai seguir um capítulo para frente aqui, que ela explica exatamente o que significa essa passagem, pelo menos para mim ficou bem claro, que é que todos nós temos essa necessidade do alimento espiritual, que esse alimento espiritual, ele ora será semeado por nós, e ora nós iremos colher de outras pessoas. Deus, ele alimenta seus filhos, além dos recursos da natureza, mas espiritualmente, através de outros filhos que já estão um pouco mais, vamos dizer assim, que já estão um pouco mais dispostos a tentar compreender as leis divinas. E é assim que ele alimenta. Esses são os que semeiam. E os que se alimentam desse pão são os que colhem. E que um dia serão semeadores também. Foi isso que o Cristo fez. O Cristo, ele percebeu que que as pessoas já estavam prontas para entender que ele era o Messias e que ele iria ali plantar, que foi o Evangelho, e que os discípulos colheriam, além das coisas boas, as coisas ruins, as consequências que esse Evangelho traria para o mundo, que todos nós conhecemos. E que, principalmente, que o trabalho não era um deles, mas que eles também teriam crédito
Então, não é só quem fala sobre a palavra de Deus que recebe os créditos, mas também quem está pronto para receber esse alimento da alma também ganha com isso, cresce com isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Posso seguir? Ju, pode falar. Só ia falar assim que essa questão daqueles que semeiam, né, e aqueles que colhem, muitas vezes a gente fica triste, às vezes a gente conversa entre nós na casa espírita, né? Poxa, a pessoa começou a participar da casa espírita, né? Tava com um problema terrível e as coisas foram se resolvendo e tal. E aí ela some, né? A gente fica triste porque a pessoa estava num caminho tão bom, estava começando a conhecer a doutrina, começando a conhecer o evangelho, começando a aplicar isso na sua vida. Aí a pessoa some. E a gente estava conversando hoje, estava passeando com o meu cachorro, e a gente estava conversando e falou assim, mas a gente não sabe se na casa dela ela está aplicando esses preceitos. Pode ser que a gente não a vê mais na casa espírita, ou nos estudos e tal, mas o que ela aprendeu até ali está sendo tão aplicado na vida dela que ela teve uma melhora tão grande que ela não precisa mais, né? Então, esses frutos que foram plantados começaram a né, as sementes que foram plantadas começaram a produzir frutos. Mas pode ser também que eles sejam plantados, mas não é o momento ideal para a colheita. Então a pessoa não consegue. Então a semente está lá, está na terra, né? Quando passar a tempestade, quando passar o tempo ruim, a semente vai germinar e ela vai colher esses frutos, né? Então essa questão do trabalho e da colheita, né? Essa analogia de Jesus, ela é muito boa, né? Ele usa muitos elementos da simples, mas ele é muito boa essa analogia dele da colheita e daqueles que semeiam. Exatamente. Alguém quer falar mais alguma coisa? E aí, continuando, André se sentia muito reconfortado com as informações recebidas. Elísias aproveitou para colaborar, acentuando: tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E, quanto mais envolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio, e serve-se dele à mesa do lar. Nós, outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas tendentes à condição fluídica. E o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Então, aqui a explicação de Lísias, eu acredito que é bem clara, né, para todos nós. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque, no fundo, o verme, o animal e o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nós nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. Então, Lísias fez uma analogia com as necessidades da carne, né, de alimentação da carne, e a dona Laura lembrou que, independente das necessidades da carne serem supridas, não, todos os seres vivos dependem do suprimento do amor de Deus, né, no alimento que é o amor de Deus. Não se lembra do ensino evangélico, amai-vos uns aos outros? Aí aquela troca naquele assunto que a gente falou do ensinamento de Jesus agora. Prosseguiu a mãe de Lísias. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mas dia menos dias, que a prática do bem constitui simples dever. Então, o bem é um dever, não? Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal,
patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade de alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência aos imperativos tais. E aí é interessante, né, porque assim, a gente na quarentena, como a gente sentiu essa necessidade de compartilhar experiências e a vivência com outras pessoas, com os nossos amigos, com os nossos familiares. E nós nunca pegamos e refletimos sobre isso, sobre a questão da amai-vos uns aos outros, da necessidade que nós temos justamente de nos alimentarmos espiritualmente do amor que o outro traz para a gente. E que o amor, que às vezes a gente tem uma visão de amor assim, que é muito limitante com a questão de relações afetivas de mãe ou de marido e mulher. Não, nós nos alimentamos do carinho que nós recebemos dos amigos, de um abraço, de uma palavra de conforto, ou de simplesmente só dele escutar as nossas reclamações, desse convívio, dessa troca de energia que nós temos o tempo todo com as pessoas com quem nós convivemos. Nós nos alimentamos das vibrações. Por isso que nós escolhemos as pessoas com quem nós convivemos. Porque justamente nós necessitamos dessa troca isso é amor. Isso, a mãe do Lísias explica aqui pra gente. Isso é uma troca mútua de amor. Um alimenta o que o outro tem de maior necessidade, e o outro também nos traz o que nós necessitamos mais naquele momento. Então, eu acho que isso traz uma resposta, pelo menos para mim, bem profunda, né, que eu mais senti de dificuldade dessa quarentena foi justamente a falta das pessoas. Então, eu estava provavelmente sentindo falta dessa troca de amor mútuo que a gente tem, que a gente faz entre nós. Alguém quer acrescentar alguma coisa? E aí isso nos recorda aquela passagenzinha aqui de João que a gente estudou um pouquinho atrás. E aí o André fala: recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo, mas, adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou: e ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada deste amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho, a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanece muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação de harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Esse é um assunto bem, assim, complexo, né, que não dá para a gente destrinchar aqui, mas a gente faz aqui na Terra essa confusão muito grande com relação ao sexo, que, como ela trouxe assim, nos mundos mais elevados, o sexo nada mais é uma das formas de permutar esse amor, da mesma maneira como ela trouxe no outro exemplo, como a gente faz com os filhos, com os amigos. Porém, aqui ainda na Terra, nós temos a necessidade do ato sexual carnal. Mas ele nada mais é do que uma permuta magnética que nós temos que entender que tratar com muita seriedade, porque nós estamos trocando vibrações magnéticas com a pessoa com quem nós estamos nos relacionando. Alguém quer acrescentar, Ju? Rita, uma coisa interessante, assim, é claro que aqui ela está
se referindo ao casal, né? Sim, Essa questão dessa permuta. Mas é interessante que no final ela fecha com: para que se alimente a aventura, basta a presença e às vezes apenas a compreensão. E é aquilo que você estava falando no parágrafo anterior, dessa necessidade que nós temos, principalmente agora, nessa experiência de isolamento, das outras pessoas, né? Às vezes, né, até a gente teve que fazer. Tem uma amiga nossa que tem 80 e poucos anos, que ela estava muito triste, mas muito triste, e ela é depressiva, e estava entrando num estado bem preocupante. Aí a gente falou assim: meu, vamos fazer o seguinte, tocamos máscara na cara, álcool gel, proteção e fomos lá. Nos reunimos no jardim dela, mas assim, sem encostar, sem nada, mas só de estar presente, conversar e nos ouvir e ela falar, ela já virou outra, assim. A semana dela foi maravilhosa, ela tá o tempo todo mandando mensagem: vem aqui de novo, vem aqui de novo, vem aqui de novo, só que a gente sabe do perigo que é, né, atualmente. Mas o que que acontece? Essa permuta as pessoas sentem falta, e aquilo que você falou, e o que ela está falando aqui também, que a presença das pessoas no casal ali, né, eles juntos, isso já troca magneticamente tanta coisa, né, de conversar, de almoçar juntos, de ter uma conversa, de fazer uma observação, isso tudo você está trocando essas energias, né, e lá para frente a gente vai aprender como isso acontece, né, no reino do nosso corpo e do nosso espírito, mas essa troca de energia, ela acontece dessa forma, e que é muito mais sublime do que a gente pode descrever aqui no livro, né? exatamente, Ju. E aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Estou finalizando já aqui. E aí, valendo-se da pausa, Judite, que era uma das moças que moravam lá, acrescentou: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins constituem pares e grupos numerosos, unindo-se uma às outras, amparando-se mutuamente. Conseguem equilíbrio no plano da redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. E foi isso que o Ju acabou de explicar, da amiga dele de 80 e poucos anos. Realmente nós temos as nossas fraquezas e a gente tem essa necessidade mesmo de estar vivendo em comunidade, necessitamos das nossas almas afins, as nossas almas irmãs, para nos auxiliarem, às vezes só nessa troca de vibração, que corresponde a amor, é uma forma de demonstrar amor e fraternidade, que nos auxilia nessa caminhada que não é fácil. Aí, o Lísias conclui: como você vê, meu irmão, ainda que é possível relembrar o Evangelho do Cristo, que nem só de pão viverá o homem. E a conversação foi interrompida. Quando Cristo falou rapidinho isso, é justamente para mostrar que a gente não pode só alimentar o corpo de carne, precisamos correr atrás de alimentar a alma. E a conversação foi interrompida pela chegada de dois amigos, né, companheiros de tarefas e amigos do Lísias, e que Lísias iria encontrar sua companheira, e ambos seguiram para o campus da música, com a exceção da senhora Laura, que ficou para suprir as necessidades da sobrinha que havia recém-desencarnado e tinha chegado da Terra. E a senhora Laura reforça: vão em busca do alimento a que nos referíamos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas. O pábulo, a recopilar o alicerce sublime dos corações. Então, aqui ela reforça que o amor para a gente, não só lá, mas aqui na Terra também, enquanto encarnados, para a gente o amor, ele é realmente o nosso alicerce para a gente seguir. Dificilmente uma pessoa consegue seguir uma jornada aqui na Terra se ela não tiver um amparo de um amor,
o amparo de um companheiro, dos amigos que o amem, dos pais, dos filhos. Normalmente a gente acaba sucumbindo mesmo quando a gente não se sente, não está amparado pelo amor, que é diferente de não se sentir amado, aí já é outra questão. Mas, e ela reforça que lá os laços afetivos lá são laços mais belos e mais fortes, né? Porque aí isso também é um tema que a gente pode explorar, mas na Terra a gente sabe que existem muitos laços, principalmente, ela estava se referindo da namorada do Lísias, mas aqui a gente sabe que existem algumas relações que são para questões de expiações, para poder resolver algumas questões reencarnatórias, e diferente do nosso lar, as relações que nós firmarmos, mesmo aqui na Terra, que são realmente relações de amor, de afeto, de alma, essas, pelo que nós já estudamos, né, Ju, elas seguem conosco aí pela eternidade. Ora separado, né, um encarnado ou não, mas os laços são fortes, são eternos. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vamos, gente, pode falar. Eu vou falar também, mas deixar vocês com prioridade aí. Eu Pode tive falar, que Camila. tirar meu óculos. Meu óculos é de longe, estava me atrapalhando na leitura. Quem quer falar? Camila. Então, eu, em relação ao que foi mais dito aí em relação à alimentação, eu tenho até uma experiência que, assim, em relação a isso, eu na verdade, sou uma pessoa que gosta muito de comer, né? E, e há um tempo, no ano passado, vai fazer um ano, eu participei de um retiro espiritual. Eu fiquei 6 dias, ficamos, né, 6 dias em retiro, em oração, meditação, yoga, acordava super cedo, tinha várias atividades de arte terapia e tudo mais. E lá a gente, na verdade, tem uma alimentação bem restrita, né? Sem café, acostumada a tomar café todo dia, pão também não, na verdade eram frutas, chá, algumas castanhas, almoço eram saladas e variedades de legumes, fruta à vontade, e à noite era calma. E aí, antes de tinham várias coisas, assim, só que antes de entrar nesse retiro, a minha maior preocupação era em relação a isso, gente, passar fome nesse lugar. E não. A gente acordava às 5h30 da manhã, tomava um suco com várias verduras dentro do suco e tudo mais, e só ia tomar o café, que não era o café, né, eram essas frutas e tal, depois da yoga, que era 8 horas. Eu falava, nossa, eu tenho muita fome de manhã. E não. E aí eu fui sentindo a importância disso e sentindo lá mesmo a diferença que faz. Você parece que está com o teu corpo mais, eu posso dizer, mais limpo, purificado mesmo, e você entra mais em conexão, entendeu? Bom, essas são as experiências que eu participei, que eu sei que eu tive, assim, e para mim fez muito sentido saber disso tudo lá, né, em nosso lar, do alimento da alma, é o quanto é importante. É isso, obrigada. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Já são 8h30, né? Então vamos fazer a nossa prece, encerrar.